Bem-vindo ao Perito Quiz, o lugar certo para você testar seu aprendizado. E no vídeo de hoje vamos testar seus conhecimentos específicos do bloco 3º para agente da PF, nível superior, com as disciplinas cobradas, Direito Penal, Processual Penal e Legislação Especial. Se você está se preparando para o concurso, aqui é o lugar certo. Será 30 questões estilo Sebrasp, com questões justificadas para facilitar seu entendimento. Então já pega papel e caneta, anote todos os seus acertos, e me conte no fim do vídeo. Mas antes se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, e agora vamos para a primeira questão. A Lei nº 13.060 de 2014, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Federal, estabelece que o ingresso ocorre exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Certo ou errado? Errado, a Lei nº 13.060 de 2014 não trata do ingresso na Polícia Federal. Essa lei, na verdade, dispõe sobre o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública. 2. A Lei de Drogas, Lei nº 11.343 de 2006, prevê medidas repressivas, porém não contempla ações preventivas no combate ao tráfico ilícito de drogas. Certo ou errado? Envie para seus amigos concurseiros e vamos crescer juntos. Resposta errada. A Lei de Drogas, Lei nº 11.343 de 2006, prevê sim medidas repressivas e também ações preventivas, como programas de prevenção ao uso indevido, tratamento de usuários e reinserção social, conforme artigos 19 e 20. 3. A prisão temporária, conforme a Lei nº 7.960 de 89, pode ser decretada para crimes como homicídio doloso e tráfico de drogas, mas seu prazo máximo inicial de duração é de 30 dias, prorrogável por igual período. Certo ou errado? Resposta errada. A primeira parte da afirmação, que diz que a prisão temporária pode ser decretada para crimes como homicídio doloso e tráfico de drogas, está correta. A própria Lei nº 7.960 de 89, em seu artigo 1º, inciso 3º, elenca uma série de crimes para os quais a prisão temporária é cabível, incluindo o homicídio doloso e o tráfico de drogas. No entanto, a afirmativa se torna errada ao mencionar o prazo. A Lei nº 7.960 de 89, que é o objeto central da questão, estabelece claramente em seu artigo 2º que a prisão temporária terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. O parágrafo 7º do mesmo artigo reforça que, decorrido o prazo contido no mandado de prisão, que é de 5 dias, o preso deve ser posto imediatamente em liberdade, salvo prorrogação ou decretação de prisão preventiva. Portanto, a informação de que o prazo máximo inicial é de 30 dias, embora existente para crimes hediondos e equiparados em outra legislação complementar, não está prevista na Lei nº 7.960 de 89 no que tange ao prazo geral da prisão temporária. A Lei 7.960 de 89 define expressamente o prazo de 5 dias. Por essa razão, a afirmativa está incorreta. 4. A busca e apreensão domiciliar pode ser realizada sem mandado judicial em situações de flagrante delito ou desastre, conforme previsto no Código de Processo Penal. Certo ou errado? Resposta certa. Art. 5º, 11 da Constituição Federal. Garante a inviolabilidade do domicílio, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia por determinação judicial. Art. 245, parágrafo 1º do CPP, reforça que a busca domiciliar depende de mandado judicial, exceto em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro. Portanto, em caso de flagrante ou desastre, a autoridade policial pode entrar sem mandado judicial. 5. O sistema prisional brasileiro é regulado exclusivamente pela Lei nº 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, não havendo outras legislações complementares.
Certo ou errado? Seu like faz toda a diferença, não esquece de clicar. Errado. Embora a Lei nº 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, seja o principal diploma que regula o sistema prisional, existem outras normas complementares como a Constituição Federal, a Lei nº 13.964 de 2019, Pacote Anticrime, portarias, decretos e regulamentos que tratam da execução penal e do sistema prisional. 6. A legislação migratória atual é regulamentada pela Lei nº 13.445 de 2017, que revogou o Estatuto do Estrangeiro. Certo ou errado? Certa resposta. Promulgada em 24 de maio de 2017, essa lei instituiu nova regulamentação para a entrada, permanência e os direitos dos migrantes no Brasil. Segundo o inciso I do artigo 2º, ela revogou expressamente o Estatuto do Estrangeiro, Lei nº 6.815 de 1980. 7. O habeas corpus é um remédio constitucional que protege qualquer pessoa contra violência ou coação ilegal em sua liberdade de locomoção, mesmo que não haja processo penal em curso. Certo ou errado? Certa resposta. O habeas corpus está previsto no artigo 5º, 68 da Constituição Federal e no artigo 647 do CPP, sendo cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ainda que não haja processo penal em curso. Trata-se de ação constitucional para proteger o direito de ir e vir contra ilegalidades. 8. A Lei nº 9.605 de 1998 trata dos crimes ambientais, incluindo penalidades para atividades poluidoras. Certo ou errado? Certa resposta. A Lei nº 9.605 de 1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, incluindo penalidades para práticas poluidoras. Artigos 54 e seguintes. 9. O crime de lavagem de dinheiro está previsto na Lei nº 9.613 de 1998 e envolve a ocultação ou dissimulação de bens, direitos ou valores provenientes de infrações penais. Certo ou errado? Não estuda sozinho. Se inscreve no canal e receba simulados toda semana. Certa resposta. O crime de lavagem de dinheiro está previsto na Lei nº 9.613 de 1998, que define como conduta típica a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 10. O princípio da presunção de inocência garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Certo ou errado? Certa resposta. O princípio da presunção de inocência está previsto no artigo 5º, 62, da Constituição Federal, que garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trata-se de garantia fundamental do devido processo legal. 11. O tráfico internacional de entorpecentes é crime previsto no Código Penal Brasileiro, com penas agravadas. Certo ou errado? Resposta errada. Ele é tratado por leis específicas fora deste código. O tráfico internacional de entorpecentes está previsto na Lei nº 11.343 de 2006, Lei de Drogas, e não no Código Penal Brasileiro. A Lei de Drogas, em seu artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1,
trata especificamente do tráfico internacional, prevendo penas agravadas para essa conduta. 12. Com base na Constituição Federal, julgue o item a seguir. A investidura em cargo ou emprego público na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios depende sempre de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não havendo em nenhuma hipótese qualquer exceção constitucionalmente prevista a essa regra. Certo ou errado? Resposta errada. Embora o concurso público seja a regra geral e o método principal para investidura em cargo ou emprego público na administração pública direta e indireta dos entes federativos, a própria Constituição Federal estabelece uma ressalva importante a essa exigência. De acordo com o art. 37, inciso 2 da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, mas ressalva as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Isso significa que para os cargos em comissão, a exigência de concurso público é dispensada, caracterizando uma exceção constitucionalmente prevista. 13. O foro privilegiado é um direito garantido a todos os agentes públicos no exercício do mandato ou cargo, sem restrições. Certo ou errado? Resposta errada. A Constituição Federal detalha as hipóteses e os cargos que possuem prerrogativa de foro, popularmente conhecida como foro privilegiado. E essas previsões são restritas a determinados cargos e situações específicas, e não a todos os agentes públicos, sem restrições. 14. O mandado de busca e apreensão deve conter a indicação do local a ser vasculhado e os objetos a serem apreendidos. Certo ou errado? Se te ajudamos de alguma forma, deixa seu like, isso ajuda e muito o nosso canal. Certa resposta. De acordo com o artigo 243 do Código de Processo Penal, o mandado de busca deve indicar, tanto quanto possível, o local a ser vasculhado e os objetos que se pretende apreender. Isso garante a legalidade e a especificidade da medida. 15. A competência da Polícia Federal para investigar crimes inclui apenas os crimes praticados em território nacional. Certo ou errado? Você não está sozinho nessa jornada. Cada minuto estudado conta. Resposta errada. A competência da Polícia Federal também abrange crimes transnacionais, inclusive os praticados no exterior que afetem bens, serviços ou interesses da União. Conforme artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal, e legislação especial, exemplo, Lei nº 10.446 de 2002. Assim, a PF pode atuar em investigações de crimes que extrapolem o território nacional. 16. O indiciamento pelo delegado de polícia é ato que formaliza a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Certo ou errado? Você não está sozinho nessa jornada. Cada minuto estudado conta. Resposta certa. O indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia, artigo 2º, parágrafo 6º, da Lei nº 12.830 de 2013, que formaliza a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, apontando o investigado como provável autor ou partícipe do crime. 17. A ação penal pública incondicionada pode ser iniciada independentemente da vontade da vítima ou de seu representante legal. Certo ou errado? Se inscreve agora no Perito Quiz e não perca nenhum simulado gratuito. Resposta certa. Na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público pode iniciar a ação penal independentemente da vontade da vítima ou de seu representante legal, conforme previsto no artigo 129, 1, da Constituição Federal e artigo 25 do CPP. 18.
A Lei nº 12.850 de 2013 regula os crimes praticados por organizações criminosas e dispõe sobre investigação criminal. Certo ou errado? Resposta certa. A Lei nº 12.850 define organização criminosa, tipifica condutas relacionadas e dispõe sobre meios de obtenção de prova, investigação criminal e cooperação entre autoridades conforme seus artes. 1º e 2º. 19. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a todo preso deve ser assegurada a assistência da família e de advogado, bem como o direito de ser informado no momento de sua prisão, sobre a prerrogativa de permanecer calado. Certo ou errado? Resposta certa. O art. 5º, inciso 63 da Constituição Federal dispõe expressamente que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. 20. O delegado de polícia pode, em qualquer situação, determinar a prisão preventiva do investigado sem necessidade de autorização judicial. Certo ou errado? Resposta errada. Conforme o artigo 311 do CPP, a prisão preventiva somente pode ser decretada pelo juiz, mediante requerimento do delegado de polícia ou do Ministério Público. O delegado não tem competência para decretar prisão preventiva por ato próprio. 21. Com base no Código de Processo Penal, artigo 186, julgue o item. No processo penal, o acusado, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, deverá ser informado pela autoridade policial, antes de iniciar o interrogatório, sobre seu direito de permanecer calado. Certo ou errado? Resposta errada. O acusado, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, esta parte está correta. O art. 186 do Código de Processo Penal, CPP, inicia-se com essa condição para a informação do direito ao silêncio. Deverá ser informado pela autoridade policial, esta parte está incorreta. O art. 186 do CPP é claro ao dispor que o acusado será informado do seu direito de permanecer calado pelo juiz, e não pela autoridade policial. Antes de iniciar o interrogatório, esta parte está correta. O mesmo art. 186 do CPP estabelece que a informação deve ser dada antes de iniciar o interrogatório, cujo silêncio não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, esta parte está correta. O parágrafo único do art. 186 do CPP expressamente prevê que o silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, considerando que uma das premissas é falsa, pela autoridade policial em vez de pelo juiz, a afirmação completa torna-se incorreta. 22. Com base nas disposições do Código Penal, julgue o item a seguir. A lei brasileira será aplicada a crime cometido por brasileiro no estrangeiro, em conformidade com as regras de extraterritorialidade. Desde que o agente entre no território nacional, o fato seja punível também no país em que foi praticado, e o crime não esteja incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Certo ou errado? Resposta errada. A premissa de que a lei brasileira será aplicada a crime cometido por brasileiro no estrangeiro está correta, referindo-se a uma das hipóteses de extraterritorialidade previstas. A condição de que o agente entre no território nacional é exigida pelo Código Penal. A condição de que o fato seja punível também no país em que foi praticado o princípio da dupla incriminação ou dupla tipicidade também é expressamente prevista. No entanto, a afirmação de que o crime não esteja incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição está incorreta. O art. 7º, parágrafo 2º, inciso C do Código Penal,
prevê que a aplicação da lei brasileira nesses casos depende do concurso da condição de estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Portanto, a inversão da exigência não esteja em vez de esteja, torna a afirmação do item errada. 23. Com base na Lei nº 8.112 de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue o item a seguir. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, sendo providos em caráter efetivo ou em comissão. Certo ou errado? A afirmação esta certa descreve as características dos cargos públicos, conforme detalhado no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.112 de 1990. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, a primeira parte do item está diretamente confirmada. São criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. A segunda parte do item também é expressamente prevista para provimento em caráter efetivo ou em comissão. A terceira e última parte do item é igualmente respaldada pelo texto legal, que especifica as duas formas de provimento de cargos. Portanto, todas as informações contidas no item estão em perfeita consonância com o que a Lei nº 8.112 de 1990 estabelece, tornando a afirmativa correta. 24. Com base na Lei nº 8.112 de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue o item a seguir. O concurso público para o provimento de cargos terá validade máxima de 2 anos, e poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período. Certo ou errado? O item está correto. A afirmação é diretamente extraída e confirmada pelo art. 12 da Lei nº 8.112 de 1990, que estabelece: o concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Portanto, a descrição da validade e da possibilidade de prorrogação do concurso público apresentada no item está em total conformidade com o texto da lei, tornando a afirmativa correta. 25. As licitações regidas pela Lei nº 14.133 de 2021 serão preferencialmente realizadas sob a forma eletrônica, sendo a utilização da forma presencial admitida apenas quando motivada, e em tal caso, a sessão pública deverá ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Certo ou errado? Resposta certa. A afirmativa contida no item está em perfeita consonância com o disposto no art. 17, parágrafo 2º, da Lei nº 14.133 de 2021, que estabelece: as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Portanto, todos os elementos da afirmação são diretamente confirmados pelo texto legal, tornando-o correto. 26. As normas gerais de licitação e contratação estabelecidas pela Lei nº 14.133 de 2021 abrangem de forma integral as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que se sujeitam às suas disposições em todas as suas atividades de licitação e contratação, sem exceções. Certo ou errado? Resposta errada. A Lei nº 14.133/2021 não abrange as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que são regidas por legislação própria, Lei nº 13.303/2016. A única ressalva é a aplicação do disposto no art. 178 da Lei nº 14.133/2021, que trata especificamente dos crimes em licitações e contratos administrativos.
Portanto, a afirmação de que a lei as abrange de forma integral em todas as suas atividades é falsa. 27. Com base na Lei 12.850 de 2013, a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, tanto na modalidade presencial quanto na virtual na internet, será autorizada pelo prazo de até 6 meses, permitidas eventuais renovações, desde que o prazo total de sua duração não exceda 720 dias. Certo ou errado? Resposta errada. A Lei nº 12.850 de 2013 estabelece que o prazo total de 720 dias para a infiltração de agentes de polícia se aplica apenas à modalidade virtual na internet. Para a infiltração presencial, a lei permite renovações do período inicial de 6 meses, mas não impõe o mesmo limite máximo total de 720 dias. 28. Com base nas disposições do Decreto-Lei nº 2.848 de 1940, Código Penal, julgue o item a seguir. Os prazos de prescrição são reduzidos pela metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença, maior de 70 anos. Certo ou errado? Certa resposta. A afirmação contida no item é diretamente suportada pelo art. 115 do Código Penal, que estabelece: são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença, maior de 70 anos. Portanto, a afirmativa está em total conformidade com o texto legal, tornando-a correta. 29. Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988, será concedido mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Certo ou errado? Certa resposta. A afirmativa é uma transcrição literal e exata do art. 5º, inciso 71, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que estabelece: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 30. Com base nas disposições do Código de Processo Penal, julgue o item a seguir: a incomunicabilidade do indiciado, medida excepcional na investigação criminal, poderá ser decretada pela autoridade policial em despacho fundamentado e não poderá exceder o prazo de 5 dias, sendo sempre assegurado ao defensor o direito de se comunicar com o preso. Certo ou errado? Resposta errada. A incomunicabilidade do indiciado é uma medida excepcional e conforme o art. 28 do Código de Processo Penal, redação dada pela Lei nº 5.010, de 1966, ela dependerá sempre de despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial, ou do órgão do Ministério Público. Além disso, a lei estabelece que a incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso 3º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei N. 4.215, de 27 de abril de 1963. A afirmativa do item está incorreta em 2 pontos cruciais. 1. Ela permite que a incomunicabilidade seja decretada pela autoridade policial, quando a lei exige expressamente que seja por despacho fundamentado do juiz. 2. Ela menciona que o prazo máximo não excederá 5 dias, enquanto o texto legal fixa o limite em 3 dias. Portanto, a questão apresenta informações em desacordo com a literalidade e o sentido do dispositivo legal, tornando o item errado. Vou deixar uma pergunta bônus. Vamos testar seus conhecimentos então.
Responda nos comentários. Vamos ver se acerta em "E não vale pesquisar". Agora é com você. Responda nos comentários. Com base nas disposições do Decreto-Lei nº 2.848 de 1940, Código de Processo Penal, para que um ato processual seja declarado nulo, é indispensável a demonstração de que a nulidade resultou em prejuízo para a acusação ou para a defesa, certo ou errado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Agora deixe nos comentários abaixo quantas você acertou. Adorarei saber. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para mais conteúdo como este. E já curte e compartilha este vídeo para que mais amigos testem seus conhecimentos e se divirta. Obrigado por assistir. Aí se você quer ter uma renda extra, procura um trabalho para complementar a sua renda, temos um brinde para você. Um curso gratuito de 4 aulas para lhe ensinar a ganhar dinheiro no marketing digital, começando do zero, link está na descrição. A única coisa que te peço em troca é que, se você gostou do conteúdo deste vídeo, então curta, e se gostou do canal, se inscreve no canal, e nos vemos nos próximos vídeos. Agora sim. Tchau, até a próxima.